Primeiramente, eu quero saudar a todos que comparecem essa noite, agradecer a presença de todos e desejo que o Deus da consolação, a quem você ama, continue enchendo a sua vida de paz, de alegria e de felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é uma missão um tanto difícil conversar da palavra de Deus com vocês. Agradeço a visita de todos aqui, a presença, porque eu estou diante de pessoas que já ouviram os mais variados sermões, com os mais variados pregadores, com os mais variados cantores, quartetos, duetos, enfim. Então não é fácil transmitir a palavra do Altíssimo para pessoas que têm aqui 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de igreja. Mas eu penso que o assunto de hoje vai alegrar o seu coração, abrir a sua consciência. Deus vai nos falar um pouco sobre isso. E antes de iniciarmos com o texto bíblico, eu preciso expor algumas coisinhas para vocês, porque senão essa mensagem ela não ficaria tão completa se já iniciássemos a leitura do texto. Ao decorrer da exposição dessa mensagem, vocês vão entender porque eu preciso falar um pouco sobre isso, poucos minutos, e tenha certeza que no horário certo, às 8h30, nós estaremos, com a graça de Deus, voltando para os nossos lares. Eu tenho certeza que todos os que estão aqui, se alguém não pensar como eu, pode ficar à vontade e se levantar e dizer, não, eu não penso assim. Não tem problema. A Igreja de Deus é feita de diversidades. Mas eu penso que todos nós aqui entendemos que tudo o que aconteceu na história da humanidade, desde Adão para cá, até hoje, tudo, os fatos, acontecimentos, episódios, circunstâncias da vida, enfim. Tudo que aconteceu de Adão para cá não está registrado na Bíblia. E nem por isso deixou de acontecer. Eu já falei um pouco com a Eda sobre isso, porque ela me acompanhou no hospital que eu fui fazer uma consulta e nós conversamos um pouco. Mas com a maioria, com todos vocês, não ainda. Então eu preciso repetir algumas coisas, tá? Por exemplo, em 1492 do nosso tempo, Cristóvão Colombo desembarcou no Caribe, nas ilhas ali caribenhas, e descobriu a América, o continente americano. Eu procurei, Maria, de Gênesis até Apocalipse, para ver se tinha alguma coisa falando que Cristóvão Colombo descobriu a América. Mas não achei. Mas aconteceu. Não está aqui. No ano 79 da nossa era, não agora em 1979, no ano 79 lá atrás, uma cidade chamada Pompeia, na Itália, ela foi destruída por um vulcão chamado Vesúvio, Ademir, que existe até hoje. E se ele entrar em erupção, ele vai destruir a cidade de Nápoles. 3 milhões de pessoas vão precisar ser
evacuadas daquela cidade. Mas no ano 79, no ano 79, a cidade de Pompeia, com aproximadamente 45 mil pessoas, foi destruída pelo Vesúvio. As pessoas viraram cinzas. Até hoje você vê fotos, tem pessoas preservadas. Elas estão assim, meio retorcidas, viraram cinza, ficaram petrificadas. Estão no museu lá na cidade de Nápoles. Eu procurei, irmã Hélia, de Gênesis até Apocalipse, e eu não vi o relato, mas aconteceu. Outra coisa, não sei se vocês já ouviram falar, Toninho, das muralhas da China. Ela divide a China com a Mongólia. Ela tem aproximadamente 3.500 quilômetros de extensão. E a obra foi concluída 2.500 anos antes de Cristo. Então já faz tempo que aquelas muralhas estão lá. Alex, eu também procurei de Gênesis e Apocalipse para saber da construção das muralhas, também não encontrei, mas está lá. Né? E um último exemplo, para não perdermos tempo não, porque falar da palavra de Deus não é perder tempo, ganharmos tempo. Um último exemplo, quando Daniel teve a visão sobre os 4 reinos, Grécia, Medo-Pérsia, Roma, Babilônia, ele estava vivendo sob o Império Babilônico e pegou um pedaço do Império Persa. Mas ele não pegou um pedaço ele não viveu sob a jurisdição do Império Grego e nem do Império Romano. E nem nós, nenhum de nós aqui viveu no período do Império Grego, Persa, Romano, Babilônico. E como que nós sabemos? Porque nós temos o relato na Bíblia, sim. Mas de que forma nós comprovamos que aconteceu? A história comprova. A nossa igreja é uma igreja que caminha, é uma igreja biblicista, que acompanha a Bíblia, e também é uma igreja historicista, que acompanha a história. Eu também não sabia que no ano de 1895, último exemplo, 1895, dia 20 de abril, nasceu na cidade de Viena uma criança. Toda criança não nasce já má. É uma criança, como todas as outras que nascem. Mas no dia 20 de abril de 1892, nasceu em Viena Adolf Hitler, que foi considerado responsável pelo assassinato de 6 milhões de judeus. Eu também procurei, Ieda, de Gênesis e Apocalipse, para ver se falava alguma coisa do nascimento de Hitler, né? E que ele ia ser responsável pelo assassinato de 6 milhões de judeus, fora outras coisas, eu não encontrei. Eu só estou dizendo isso, irmãos, porque um dos discípulos, que eu não me lembro quem, se alguém se lembrar pode me ajudar, disse que se tudo que Jesus disse, fez, realizou, enfim, fosse escrito, não caberia os livros na terra. Eu não me lembro quem foi dos apóstolos que disse isso. João? Foi João? Então deve ter acontecido muita coisa de Adão para cá, até hoje, que
nós não temos conhecimento. A própria Igreja Católica, que foi a responsável por essa tradição que vem até hoje, ela deixou de fora vários livros, né? E eu estava conversando semana passada sobre um tema que nós vamos falar agora, que parte desse assunto está na Bíblia. Parte está. O assunto tem duas pernas. Uma perna está aqui. Mas eu sempre, nos meus 50 anos de igreja, 50 anos frequentando igrejas, eu sempre lia esse texto e ficava com aquela frustração de não entender plenamente o restante do texto, porque não encontrava a resposta. Obrigado, Maria. Na própria Bíblia. E olha que foram muito tempo frequentando igrejas, perguntando para padres, pastores, anciãos, bispos, etc. E ninguém tinha resposta. E assim o tempo foi passando. Até que esse ano de 2026, eu falei, não, eu preciso saber aonde está a outra perna sobre esse assunto. Porque, claro, tudo o que Cristo fala é rico, é importante, é primordial. E depois de 6 meses de pesquisa em fontes confiáveis, de respeito, de longa data, eu acabei, pela misericórdia de Deus, descobrindo a outra perna. E a outra perna está na história. Eusébio de Cesareia, bispo nomeado por Pedro na cidade de Cesareia no ano 100. Ele foi o primeiro escritor cristão a escrever alguma coisa sobre a igreja que estava sendo fundada. Não esse livro, claro, esse não é o original, esse eu comprei depois de 6 meses de busca incessante. Eusébio de Cesareia, então, foi nomeado por Pedro bispo da cidade de Cesareia, convivendo com os apóstolos e relatando nesse livro, ele deu o nome de História Eclesiástica da Igreja. Esse livro, irmãos, ele não está, como eu vou dizer, condicionado à publicação pela Casa Publicadora Brasileira. Ele não é um livro católico, ele não é um livro de origem presbiteriana, ele não é um livro de origem adventista, ele não é um livro de origem das Testemunhas de Jeová. É isento, porque foi escrito pelo bispo de Cesareia, nomeado por Pedro. Ele era um escritor e ele escreveu, no ano 100, detalhes do convívio dele com os discípulos naquele tempo. E descobri, por acaso, fazendo a pergunta que eu não tinha resposta, onde que eu acharia a resposta para a outra perna da minha dúvida? E aí alguém me respondeu, olha, procura saber sobre Eusébio de Cesareia, o primeiro escritor cristão que não era adventista, presbiteriano, não era da igreja de Nazareno, não era testemunho. Ele era um seguidor do caminho, como Pedro, como Paulo, como Lucas. Ele só não escreveu os evangelhos, mas escreveu o primeiro livro que se tem conhecimento sobre a igreja de Cristo. Tanto que não tinha nome, ele fala sobre a igreja O Caminho. O livro original, por incrível que pareça, está preservado na cidade de Edessa, na Grécia, onde foi fundada no ano 200 e pouco uma igreja chamada Igreja Ortodoxa Grega. Veja, essa igreja ela não está
subordinada ao catolicismo romano, ela não faz parte da Igreja Adventista Mundial, ela não faz parte do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, ela não faz parte de nenhuma dessas igrejas que nós conhecemos, as pentecostais, neopentecostais. É uma igreja que tem mais de 2000 anos, conserva as coisas do Evangelho. Eles não guardam mais o sábado, porque o sábado se perdeu ao longo do tempo, como em muitas igrejas. Mas existem lá na cidade de Edessa ainda uma igreja que leva o nome do historiador Eusébio de Cesareia, dizendo que ali esteve um pregador que fundou a igreja cristã na cidade de Edessa. E eles têm os seus cultos. Pouquíssimas igrejas existem na Grécia com esse nome, Igreja Ortodoxa Grega. Não tem rituais de missa, não tem rituais neopentecostais, não adoram imagem de escultura. É um templo limpo, assim como o nosso. A diferença é que eles não guardam algumas coisas que nós guardamos, e é só para vocês saberem, então, que lá na Grécia, há 2000 anos atrás, alguém fundou uma igreja naquele país com o nome de O Caminho, e hoje ela se chama Igreja Ortodoxa Grega. Por que tudo isso? Agora sim, então nós vamos acompanhar o texto bíblico e eu vou expor para vocês a parte que eu nunca havia entendido de ler, até que eu descobri o livro e o autor que viveu junto com os discípulos. E ele dá as respostas que eu procurei por mais de 50 anos na própria Bíblia, mas não encontrava. Sempre fiquei com aquela dúvida e foi passando o tempo, os dias foram passando, a vida foi passando, enfim. Então, se vocês quiserem acompanhar comigo, o texto que eu fiquei com dúvida por 50 anos, só acontece o relato num dos evangelhos. Não é repetido em nenhum mais. Se você quiser abrir na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, a partir do versículo 20. Noêmia, você fez alguma pergunta para mim? Não? Então nós faremos a leitura a partir do verso 20. Eu quero frisar para vocês, meus amados, que quando esse episódio acontece, esse episódio que nós vamos ler, quando ele acontece, foi numa quinta-feira, chamada Quinta-feira da Paixão. Jesus ia ser crucificado no dia seguinte, na sexta-feira. Então esse relato acontece na quinta-feira. E vocês vão dizer, mas é importante saber isso? É importante. Depois vocês vão saber por que é importante saber o que aconteceu nessa quinta-feira da Paixão, como dizem os nossos irmãos amigos católicos. Pois bem, a leitura diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa que é da Páscoa. Estes, porém, os gregos, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, precisamos falar com Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe os apresentaram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto.
Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Até aqui. Alguém pode me questionar dizendo assim: poxa, Davi, um texto básico desse, onde é que você não conseguiu aí enxergar a outra perna que você diz que está faltando, que você não entendeu? Todo mundo entende isso daqui. Que quem não aborrece a sua vida, quem não despreza as coisas desse mundo, perde a vida. Se você não morrer, a semente não germina, não morrer para essa vida. Quem ama a sua vida mais do que a Cristo, a perderá. Como é que você fala para as pessoas aqui presentes que você durante 50 anos leu isso daqui e achou que tinha uma outra perna faltando? Você não entendeu isso daqui? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Como assim? 50 anos dentro das igrejas, esse texto já é pregado para tudo que é lado, e você diz que não está conseguindo entender e não ficou faltando uma perna. Se vocês agora prestarem atenção, irmãos, uma das pistas para eu não ter entendido é que esse fato aconteceu na quinta-feira da paixão, um dia antes da morte de Cristo. O dia próximo era a sexta-feira que ele foi crucificado. A pista principal está no verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa, e esses dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, rogando: Senhor, queremos falar com Jesus. Aqui estava a chave que eu nunca tinha entendido, porque a festa da Páscoa, como as outras, vinham gente de todo lugar do mundo para celebrar as festas, Toninho. A Páscoa, Primícias, Pentecoste, a festa das cabanas, não é, Ademir? Vinham gente de todo mundo, mas que tipo de gente? Judeus. Judeus que moravam no Egito, judeus que moravam na Mesopotâmia, Alex. Judeus que moravam na Arábia, judeus que moravam no Brasil, judeus que moravam no Japão, trazendo para os dias de hoje. Judeus que moravam nos Estados Unidos, judeus iam até Jerusalém para comemorar as festas. Mas nesta quinta-feira, um grupo de gregos que seguiam a religião politeísta com mais de um deus, eram pagãos. Alguém mesmo, se não me engano, foi Pedro, que chegou mais para frente aqui em Atos dos Apóstolos, ou algum dos fariseus falam: esses cristãos, até gregos introduziram no templo. Não tem uma passagem assim? Tem uma passagem assim, que eles falam: até grego conseguiram trazer para dentro do templo. Onde já se viu? Até gregos estão entrando no templo. E aí eu fiquei pensando, esses gregos vieram, logicamente, eu presumia, e agora tenho certeza, que eles vieram da Grécia. Mas eles vieram da Grécia falar com Jesus sobre o quê? Se eles tinham as suas religiões, os seus ritos, sua maneira de viver, os seus cultos, seus costumes, seus ideais. Eles tinham uma sequência de vida. E, no entanto, segundo Eusébio de Cesareia,
bispo dessa cidade, nomeado por Pedro, relata que foram 15 gregos que foram até Jerusalém, antes da morte de Cristo, falar com Jesus. E eu sempre fiquei pensando, falar o quê? Se eles são gregos, para Jesus se converter a deusa Diana, para Jesus mudar de fé, enfim. E aí eu consegui o livro e eu descobri. Na cidade de Edessa, que fica na Grécia, naquele tempo, meus amados, uma cidade, ela poderia ser considerada uma cidade-estado, tipo uma cidade-país. Jerusalém era uma cidade-estado, não sei se vocês sabiam. E tinha um rei, não tinha um rei? Quem era o rei de Jerusalém no tempo de Cristo? Herodes. Então o Império Romano permitia que algumas cidades tivessem os seus reis, desde que eles se submetessem ao poder, ao domínio, às ordens do imperador de Roma. Não tem problema, Toninho, você vai ser rei da cidade de Indaiatuba, mas você vai se reportar ao imperador do Brasil. Mas você é rei lá. E essa cidade chamada Edessa ficava na Grécia. E ela foi visitada. Não sei se vocês se lembram da história que Jesus enviou 70 discípulos para pregar o evangelho para várias regiões. Lembram-se disso? Ele enviou 70 pessoas, ide. Não diz exatamente se era para ir em Samaria, falou, ide por todos os lugares, anuncie o evangelho. E segundo o historiador Eusébio de Cesareia, 2 desses discípulos, um chamado, traz até o nome, Aidar e Tadeu, chegaram na cidade de Edessa para falar do evangelho de Cristo. E o que aconteceu? O rei daquela cidade, chamado Abigar V, está na história, por isso que a história é importante. O rei ficou tão impressionado, sem nunca ter conhecido nada de Jesus. Quando esses 2 discípulos dos 70 chegaram até ele, falando do evangelho, do que Jesus fazia, das curas, dos milagres, da ressurreição de mortos, falando dessas coisas, o rei, diz aqui o historiador, se apaixonou de tal maneira por Cristo sem nunca tê-lo visto. Se apaixonou. Mas não deu muito tempo de Aidar e Tadeu expor todo o relato da criação, a queda do ser humano, o plano de salvação. Não deu, deve ter falado o básico. Também saíram para evangelizar a cidade de Edessa. Mas tinha um problema com esse rei. Ele era leproso. E ele ficou tão esperançoso também de ser curado, que ele ordena então que 15 gregos da sua mais alta confiança fossem até Jerusalém e que levassem Cristo para lá, para que ele fosse curado da sua lepra. E os gregos que estavam ali, que queriam falar com Jesus, estavam com uma proposta, Toninho, para Jesus. Não era só uma carta. A carta está aqui, mas tinha uma proposta. A carta diz assim: Abigar, rei de Edessa, a Jesus, o bom Salvador que apareceu em Jerusalém. Saudações. Tem chegado aos meus ouvidos notícias acerca da tua pessoa e de tuas curas, e que parece que realizas sem empregar remédios nem ervas, pois pelo que se conta, faze com que os cegos recobrem a visão, e que os coxos andem, que os leprosos sejam limpos,
e retira espíritos imundos e até ressuscita as pessoas. Rogo-te, pois, que venha até Edessa e me cure da minha enfermidade. E mais, segue abaixo uma proposta. Desejo que estabeleça o seu ministério aqui na Grécia, na cidade de Edessa. Eu sou rei em Edessa. Você ficando, ele diz, em Israel, será perseguido, será maltratado. Eu conheço os judeus, eles vão te matar. A minha proposta, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, é que venha com os seus discípulos e se estabeleça na cidade de Edessa e fique aqui até o fim da sua vida. Ou seja, ele não tinha a noção de que Jesus veio para morrer pelo ser humano, que voltaria para o Pai. Ele achava que Cristo ia ficar na terra vivendo até 130, 140 anos, enfim. E ele diz, olha, venha para Edessa, porque eu te dou toda a garantia. Aqui em Edessa não tem perseguição, aqui não tem problema de falta de alimento, não falta nada. Vocês poderão continuar divulgando a sua crença, fazendo os seus milagres, e nós vamos fazer com que Edessa seja um lugar de visitação mundial, tipo, trazendo para os nossos dias, um lugar de romaria, como se faz em Aparecida, em Trindade, em Goiás, na casa do Pai Eterno. Você ficando aqui em Edessa, não lhe faltará nada, não será perseguido, nem os seus discípulos. E as pessoas virão para cá, ouvirão a sua mensagem, você continuará fazendo as suas obras maravilhosas, até que o Pai te recolha. Assim sendo, espero que aceite, diz aqui a proposta, e venha com os seus discípulos e se estabeleça na cidade de Edessa. Aí, eu comecei a entender a outra perna. Vocês vão lá, mas o quê? Por que que quando os gregos são introduzidos na presença de Cristo, ele começa com esse discurso, ele leu a carta. Porque Filipe, por que que os gregos procuraram Filipe? Porque Filipe era filho de mãe grega e de pai judeu. Filipe falava grego. Tanto a carta pedindo a cura como a proposta para mudar para Edessa estava em grego. Então Filipe, segundo o historiador, traduziu para Cristo o que estava escrito. Traduziu para Cristo. E como os discípulos ainda, Toninho, naquele tempo, você acha que vai concordar comigo, eles não estavam muito ainda familiarizados com as coisas do reino, Alex. Eles não tinham plena convicção, apenas depois do derramamento do Pentecostes é que eles começaram a entender. Eu fico imaginando que quando Filipe leu a carta do rei, e quando Filipe leu a proposta, Ademir, quando Filipe leu a carta antes de entregar para Jesus, ele deve ter pensado assim, ele tem que aceitar, é a nossa chance de sair aqui desse buraco, dessas coisas. Olha que oportunidade, nunca mais teremos problemas. Ele precisa aceitar essa proposta. Deve ter ficado com os olhos estalados. Não, ele vai aceitar. E ele leu para Jesus e a primeira resposta que Jesus dá é essa: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí Filipe falou, é agora. Agora ele vai pegar, vai abandonar tudo isso daqui e a gente vai para esse lugar. E aí começa a vir, entre aspas, a decepção, porque ele começa a dizer, na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto.
Ou seja, até aí Felipe já começou a perceber, ele vai para a cruz. Ele não vai aceitar a proposta do rei Abigar. Ele não vai aceitar, ele já está dizendo que vai morrer. Se o grão de trigo não morrer, se cair na terra e não morrer, ele não vai aceitar. E os gregos, e ele traduzindo para os gregos. E ele continua. Quem ama a sua vida perderá. O rei de Edessa, Abigar V, estava dando a garantia de vida para Cristo por 130, 140, 120 anos. E aí Cristo fala, olha, quem ama a sua vida perderá. E Felipe de novo fica assim, poxa vida, não vai dar certo, a nossa chance de ter uma vida melhor. E aí ele diz também, se alguém me serve, siga-me. Ou seja, não é para ficar só em Edessa. Siga-me onde você estiver. Se você estiver na Mesopotâmia, siga-me lá. Se você estiver no Egito, siga-me lá. Mas Abigar queria que Jesus ficasse fixo na cidade de Edessa. Ou seja, cada vez que Cristo abria a boca para falar, mais decepção com alguns discípulos que queriam só o bem-estar. E os gregos ouvindo. Até que Filipe, segundo o historiador, explica para eles, olha, diga ao rei Abigar que Jesus, o Salvador, fica grato pela proposta, mas a missão dele é outra, ele veio para salvar a humanidade. E os dias dele aqui são temporários. Enfim, disse para os gregos que Jesus recusou o convite para ir morar e viver com os discípulos em Edessa. Mas, segundo o historiador, eu sempre lembro quando Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, examine todas as coisas. Certo, Toninho? Examine todas as coisas, Noemi, e retenha o que é bom. Então examine um livro que aparentemente pode ser ruim. Pode ser que tenha alguma coisa boa, como eu descobri. Mas Jesus fala para não estar aqui. Não está aqui. Assim como também não está relatado aqui o nascimento de Hitler. Mas segundo o historiador, Jesus teria dito que depois da ascensão dele aos céus, ele mandaria de volta Aidar e Tadeu, para impor as mãos sobre a cabeça de Abigar V e ele seria curado da lepra. Assim que Jesus retornou ao Pai, Aidar e Tadeu voltam para Edessa, oram na presença do rei Abigar, impõem as mãos sobre ele é curado da lepra. E mais, diz o historiador, eles pregam novamente na cidade de Edessa, e dessa vez, segundo o historiador Eusébio de Cesareia, a cidade inteira de Edessa se rendeu ao Evangelho. Amém? E aí eu quero agora, assim, em poucas palavras, agora outra perna para mim fez sentido. Por que que os gregos queriam falar com Jesus sobre o quê? Sobre a proposta do rei da cidade de Edessa. E por que que ele começa, Cristo, já dizendo essas coisas? Olha, se você não morrer, a semente fica, não brota, não germina, não dá novo fruto. O que tem a ver? Tem a ver com a proposta de Abigar. Não, você vai ficar aqui e vai viver o quanto você puder. Quem me segue, siga-me onde eu estou. Aí eu comecei a entender e fazer sentido para mim por que esse discurso foi feito para os gregos entenderem. Aí os gregos entenderam. E o que fica para nós hoje, para nós finalizarmos, algumas perguntinhas bem básicas, 2 ou 3. Que tipo de evangelho nós seguimos hoje? Porque existem muitos evangelhos.
Eu não sei se vocês sabem, mas existe o evangelho do miojo. Conhece, Alex? O evangelho do miojo? É bonito por fora e pobre por dentro. Existe, Ieda, o evangelho do Raimundo. Aquele que te ensina a andar com um pé na igreja e um pé no mundo. Existe, Noêmia, o evangelho self-service. Aquele que diz que tudo na sua vida será transformado instantaneamente. Toninho, existe o evangelho da prosperidade que te garante felicidade a qualquer custo. Irmã Maria, existe o evangelho guarda-roupa. O evangelho guarda-roupa. Aquele que a gente tira dele só o que gosta. Tira dele só o que gosta. O evangelho guarda-roupa. E aí eu finalizo com vocês, que evangelho nós temos seguido? Nós temos seguido esses evangelhos aí, do miojo, da prosperidade. Nós temos seguido o evangelho dos gregos. Quais são as nossas edessas de hoje? Pode ser, não há mal, acho nisso, né? Uma fixação por um Honda Civic 0 bala. Qual é a nossa edessa? É estar no topo da sociedade? Será que nós temos algumas edessas que nos convidam para essa zona de conforto? Edessas modernas, hoje em dia? Deus tem preparado para nós não edessas nesse sistema. Deus não quer que você viva para sempre em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Madrid, em Barcelona, em Tóquio. O plano de Deus para nós não é as edessas desse mundo. O nosso endereço final é Jerusalém Celestial. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que hoje, dia 19 de julho de 2026, por volta das 20 horas e 25 minutos, eu quero dizer para você que hoje é o dia da nossa salvação. Essa foi a palavra de Deus para você essa noite. Que ela não fique só registrada na Bíblia e nem tampouco no livro do historiador Eusébio de Cesareia, mas se você achou que essa mensagem veio do alto, que ela ganhe na sua vida concretude, ensinamento, materialidade, significado, propósito, conteúdo e principalmente que se desdobre em atitudes de misericórdia, de bondade e de justiça para com o seu próximo, como fez Tadeu e Aidar, em nome de Jesus. Amém. Bela manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão
é o fim do mal, da dor e agonia, e rompe o dia da salvação, e jubila, canta em aleluia, cantai, canta, aleluia. Não mais temor, não mais tribulações, louvores enchem hoje os corações. Ó, festejar do dia nova luz, saudai o Rei Jesus. E jubilai, rompei, aleluia, cantai, cantai, aleluia. Oremos, amados. Pai de misericórdia, aqui está uma parte do seu povo. Como eu sempre digo, embora sejamos indignos de sermos contados no grande número dos teus filhos e filhas, estamos aqui desejosos de sermos merecedores das bênçãos da sua misericórdia. Pai de amor, eu quero te pedir que continue conosco sempre nos nossos caminhos, que o Senhor supra as nossas necessidades materiais e espirituais, que nos livre de todo perigo, de todo mal, de toda tentação. Que dai a todos nós que estamos aqui o dom da graça, o dom da paz, o dom da perseverança, o dom da fidelidade aos seus mandamentos. Mantenha em nossa mente que o nosso porto final é Jerusalém Celestial. E peço também que dê a todos nós que estamos aqui o dom e a graça da salvação eterna. Pai de misericórdia, também peço, aproveito o instante para que perdoe os nossos pecados que temos cometido por palavras e pensamentos, por atitudes ou por omissão. Esteja sempre conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.